Está entrando no ar o programa Ouça a Voz de Deus com o Pastor Jaime e Pastora Rita. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu Pai, a minha oração é gratidão, mas que assim como é o céu está destilando a chuva para irrigar a terra e dar vida às ervas para que produza mantimento para os homens e para os animais, assim desça do céu o orvalho do Senhor sobre as nossas mentes e também os nossos corações, para nutrir, ó Pai querido, a graça, a misericórdia e a essência da Tua palavra, dominando os nossos sentimentos, as nossas ansiedades, todo o nosso psicológico, físico, também espiritual, para que em tudo, através de nós e em nós, o Teu nome seja glorificado. E a partir deste momento já estamos no ar com mais uma edição do programa Ouça a Voz de Deus, através das superpotentes ondas sonoras da Rádio Ouro Negro FM 100,5, a nossa TV alagonete.com.br, para compartilhar com você o que o mundo ainda tem de melhor, que é a porção da palavra de Deus. Oh glória! E eu saudo a todos os meus irmãos e amigos com a doce e gloriosa paz do Senhor Jesus. Quando o dia de ontem amanhece, aí muitos apresentadores de programa dizem sextou, mas eu quero dizer para você que sétimo, e o sétimo dia já se encerrou o seu ciclo, e agora nós estamos aqui debaixo da mesma graça para levar a você um recado do coração de Deus para o meu, para o seu coração. Este programa vai ao ar todas as sextas-feiras das 17 às 18 horas e também aos sábados das 18 às 19 horas, com o patrocínio do meu querido e amigo irmão Miro, com a barraca de farinha na central de abastecimento, aonde você não encontra somente farinha de mandioca, ao contrário. Lá você, além de encontrar uma carne de sertão de primeira qualidade, toucinho de porco, chouriça de porco, você encontra também óleo de dendê, mel de abelha de primeira qualidade, você encontra castanha de caju tirada daquela nódoazinha marrom, no convívio da tentação para fazer aquele guisado. Eita, coisa boa. Tem também na barraca do irmão Miro amendoim para plantio, milho para plantio, para dar ração animal. Tem também aquele amendoim torrado, tirado daquela películazinha marrom, e tem também só tirada a vagem de proteção, a casca de primeira proteção, e você leva ele para torrar em casa no seu jeito, no seu estilo. Então, na barraca do irmão Miro, além de você encontrar tudo isto e muito mais, agora que o tempo está chuvoso, você passa na barraca do irmão Miro e lá tem sacola, tá certo? Para você levar suas compras, e não é para levar só uma vez, você compra a sacola e todos os dias que for à feira, tá livre ou no mercado, tem mercado que não dá sacola para embalar, infelizmente. Aí você já leva a sua sacolinha de reserva e não vai pagar a sacola no caixa do supermercado. Tudo isso e muito mais, vassoura de piaçava, vassoura de palha, uma série de coisas necessárias para a nossa utilidade no lar. Então, barraca do Romero, central de abastecimento Alagoinha, Bahia, Brasil. Temos também o patrocínio da Panificadora Carvalho. A Panificadora Carvalho fica na Praça Mudança Sem Número, no Largo do Barreiro de Baixo. É isto mesmo, Panificadora Carvalho. E tem outra coisa, a Panificadora Carvalho tem Telezap 759-8213-0282. Não dá para você esquecer. 759-8213-0282. E eu quero dizer para você, meu prezado amigo, que na Panificadora Carvalho, a panificadora é o pão nosso de cada dia, nos dá hoje e amanhã também, porque todos os dias tem e não confecciona pão. Pão, mas é ok pão. Você compra uma vez, faz como o pastor Jaime e a pastora Rita, só degusta do pão
da Panificadora Carvalho, não é Flor da Primavera, eita glória. Temos também, e o meu abraço para todos os funcionários da Panificadora Carvalho, para o meu amigo Antônio, proprietário, administrador, junto com a minha amiga Patrícia. Essa família Carvalho é uma família abençoada por Deus. Aqui eu desejo muitas felicidades, que possamos continuar esse ano de 2026 nessa parceria santa, e todo mundo que trabalha, o padeiro e Companhia Limitada. Meu abraço para todos vocês. Temos também o patrocínio da Teresópolis Materiais para Construção, aonde você encontra quase tudo para a sua construção. Meu amigo, você que vai construir, vai reformar, agora com esse vento que bateu aí, a chuva está batendo forte, é muito telhado apresentando problema, não se preocupe. Vá até, se não tem o dinheiro em mão, à vista agora, não se preocupe. Vá até Teresópolis Material de Construção. Lá você compra no cartão de crédito e paga até em 10 vezes sem juro, tá certo? É da Fundação AU Acabamento. A única coisa que por enquanto você ainda não encontra na Teresópolis Material de Construção é madeira pesada para telhado e revestimento cerâmico, mas eu estou orando, estou cantando a pedra, e vai acontecer você chegar numa loja e encontrar tudo que você precisa para a sua construção, da fundação acabamento, da elétrica, esgoto, hidráulica, tudo num só lugar, com preço que cabe no seu orçamento e a facilidade de você pagar. E também, meu prezado amigo, você vai ter pontualidade na entrega. Às vezes tem cliente que atrapalha a loja, faz as compras, cobra a entrega, quando o entregador vai lá, a casa está fechada. Está fechada, seu Renato, eu digo porque testifico, eu testemunho isso aí. O menino carregou a caminhonete, que a dona da obra estava num ataque danado, cobrando material. Eu sou Evangelina e tal, porque não sei o que. E o homem mandou a caminhonete carregada. Quando chega lá, toca a campainha, a buzina, que nada, não tinha ninguém em casa. E aí o menino voltou com o carro carregado, aí agora vai esperar, e outro que está na fila para receber o material, aí fica virado no rádio Mucunã, sem saber que tinha um cliente atrapalhado, que atrapalha todo mundo, né? Mas que esses clientes atrapalhados se consertem e compre na Teresópolis Materiais de Construção e seja abençoado por Deus. E vamos prosseguindo, e a Teresópolis tem Telezap 759-8319-3833, 759-8319-3833. E vamos prosseguindo com a nossa programação, porque nós temos também, senhor Renato, o patrocínio do Showroom das Noivas, Alagoinhas, Bahia, Brasil. Emília, o Showroom das Noivas, é tudo que você sempre quis. Pensando em se casar ou se formar com o maior estilo, corra agora mesmo para a loja Emília, o Showroom das Noivas, e confira a coleção completa Primavera-Verão 2026, com as melhores tendências vindas diretamente do sul do país, além da linha de vestidos importados e plus size, ternos e blazer de última geração para noivos e pajens, daminhas com belíssimos lançamentos também, além dos novos tons pastéis para padrinhos, um acervo com mais de 2.000 vestidos para madrinhas, debutantes e recém-chegados também. Alugamos becas adulto e infantil completas, descontos especiais na formação de pacotes para casamentos ou formaturas. Pare de correr de um lado para o outro e venha ao local certo. Emília, o Showroom das Noivas. 75-3366-1877 ou WhatsApp 759-8196-1073 e 759-8143-8516. Quem gosta do que é bom não veste qualquer coisa, seu traje lhe espera em Emília, o Showroom das Noivas. Emília, o Showroom das Noivas. Mas nós temos, seu Renato Ferreira, a patrocinadora oficial do programa. Como é o nome dela, seu Renato? Agora quem vai falar sobre a Provate é o meu amigo Douglas Bonfim. Fala, Douglas! Toque sua vida com segurança. Venha para a Provate, a maior corretora de seguros do Brasil. Garantias para roubo, furto, incêndio, perda total por colisão ou capotamento, guincho e táxi ilimitado, danos a terceiros até R$1 milhão, chaveiro, hotel e troca de pneus em todo o território nacional. Ligue agora 0800 591 1517
1517. Seguro alto para veículos de qualquer ano, marca e modelo. Seguro residencial, empresarial, seguro de vida, homem e mulher contra o câncer, plano de saúde e muito mais. Aprovate Corretora. Ligue 0800 591 1517. Aprovatecorretora.com.br. Aprovate. Nessa você pode confiar. E eu também confio. Com certeza eu assino embaixo. Aprovate Corretora de Seguro. Meu abraço para toda a família Aprovate. Que Deus continue nos unindo cada vez mais e nos abençoando com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus nosso Senhor. Quero aproveitar a oportunidade, seu Renato Ferreira, para não ficar com dívida pendente, não ir parar no Serasa, mandar o alô do homem forte de Catu, o senhor Apolo Miranda e toda a família Moreira. Que Deus continue nos abençoando, nos guardando, nos protegendo e nos direcionando para que esse ano de 2026 seja um ano de vitória e nós possamos continuar juntinhos até a volta do Senhor Jesus, levando a mensagem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aleluia! E vamos prosseguindo. Você está ouvindo o programa Ouça a Voz de Deus e a emissora que você está conectado com ela já sabe como é o nome dela. É Rádio Ouro Negro FM 100,5. A rádio que a cada dia vai longe, mais longe, mas nos deixa bem pertinho de tudo aquilo que nós precisamos ficar bem informado, principalmente quando se trata da palavra de Deus, que é a coisa mais preciosa. Eu falei Rádio Ouro Negro FM e a nossa querida TV alagonete.com.br. Para não ficar com dívida pendente, eu quero mandar um beijo para minha trineta Vitória, a filha do meu querido irmão Renato, e também que está dando aula de arrumação. E a Vitória, já de tanto dar aula para a irmã Joyce, ela já se cansou. Agora está falando... Ufa. Que cansaço! Ai, Vitória, um beijo, Vitória. Que irmã Joyce não lhe dê tanto trabalho para você estar andando cansada. Eita glória! E as bênçãos do Eterno continuem sendo derramadas sobre o meu irmão Renato, a sua filhinha, o seu filhinho e a sua lindíssima esposa, a minha irmã Joyce. Que Deus abençoe essa família. Continue, aliás, abençoando esta família. Mandar um alô para a primeira do programa, como é o nome dela, a Fruta Primavera. Jaime Melo de Catu. Um abraço, minha querida, para você e toda a sua família. Também aproveitando a oportunidade e mandando um abraço para a nossa irmã Maria dos Anjos, também em Catu, juntamente com seu esposo Domingos, aí em Catu. Mandando um cheiro bem apertadinho, um abraço bem caloroso para minha irmã Alda e Miranice, também aí em Catu. Outro abraço. Isa na Ladeira de Pedra. E também tem Célia. Nádia Célia aí também em Catu. Um abraço, querida, para todos vocês. E vamos até Pojuca para mandar um abraço bem gostoso para minha irmã Áurea. E a nossa irmã Ana. E a nossa irmã Ana, a esposa de João, não é isso? João. De João. Um abraço também para a nossa irmã Iracilda, aqui em Alagoinhas. Um abraço, querida. Iraci Guedes, Mata de São João. Um abraço para minha amiga Conceição, aqui em Alagoinhas. Para Dalva Ramos e família. Essa família nosso abraço para você, para Sueli aí no Núcio Pereira. Um abraço, querida. Sinta-se abraçada pelo Espírito Santo de Deus. Para você filha também, Sueli, na Rua do Avião, a nossa filha dos olhos belos. Dos olhos verdes. Dos olhos verdes. Os olhos belos, lindos olhos de sul. Para Elizabeth e Nildete, em Guarulhos, um abraço, queridos, para vocês também. Que a proteção de Deus esteja sempre sobre vocês, em nome de Jesus. Oh, glória. Mandar um abraço para meu filhote Ian Luca, para minha filha Ludmila, para toda a minha família, né? Um abraço também.
Que a paz do Senhor inunde a minha família e a tua família também. Em nome de Jesus. Quero mandar um abraço também para a pastora Roqueline, pastor Augusto, para todos os irmãos aí do Ministério Assembleia de Deus Unidos pela Fé no povoado do Mutirão. E para todos vocês que estão conectados na Rádio Ouro Negro FM, né? E o programa Ouça a Voz de Deus. Okay. O nosso irmão Genildo aí em Panelas. Um abraço, meu querido. Fiquei muito feliz amanhã desse dia em receber o seu áudio. Que Deus continue abençoando ao senhor e toda a sua casa, né, sua família, em nome de Jesus. A obreira Josefa. A obreira Josefa, o obreiro Nicasso, a obreira Karina. Que Deus continue abençoando aí a vida de vocês, em nome de Jesus. E para todos vocês aí de Panelas que estão ligadinhos, conectados. Que o Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Temos também um abraço para o nosso irmão Valdemar, no comércio do irmão aí no Ponto do Beiju. O meu abraço para todos os irmãos aí do Ponto do Beiju. Que Deus continue abençoando o pessoal aí de Sítio Novo, Paula Frado, dos 40, dos 50, dos 60. E lá e se vai por aí afora, São Sebastião do Passé, pessoal de Mata de São João, de Dias d'Ávila, Camaçari, Simões Filho e todas as regiões aí, que Deus continue abençoando. Não dá para ficar mandando alô, senão eu não ministro a palavra. Temos também hoje nossos irmãos aí de Pedrão, Teodoro Sampaio, Humildes, pessoal de Santo Amaro, Cachoeira de São Félix. Deus continue abençoando esse povo maravilhoso de Araçais, Itanagra. Que Deus continue cobrindo o pessoal de São José do Avena, Porto de Sauípe, Subaúma, Sítio do Conde, a nossa irmã Ana, dona Ana da Pousada. O meu abraço para esse povo maravilhoso. E vamos prosseguindo, porque o tempo não espera e as horas se passam. Meus amados, eu agradeço a Deus de coração, alma e espírito por esta santa oportunidade de poder estar aqui compartilhando com você a mensagem do Evangelho. Mas nesse momento nós vamos estar orando pelas pessoas que estão hospitalizadas, que estão passando por problema difícil, qualquer situação na família, que essas pessoas sejam agora, pela misericórdia de Deus, visitada pelo poder e a virtude do Espírito Santo. Flor da primavera, me ajude aí, por favor. Faça uma oração por essa gente. Amém. 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 Levante a sua voz, largue a essência e vamos orar. Santo de Israel, poderoso Deus, nesse momento, Pai, nós queremos, meu Senhor, clamar aos céus, clamar ao Senhor, pedir ao Senhor, Pai, meu Deus, em prol das vidas, Pai, que se encontram enfermas, em prol das vidas que se encontram acamadas, aquelas que estão em casa, aquelas que estão num leito de um hospital, de uma maternidade, de uma UTI, CTI, uma clínica. Senhor, em nome de Jesus, que teu poder, meu Pai, se manifeste, Pai, nestas vidas, Pai. Meu Deus, levando a cura, a restauração da saúde. Em especial, Pai, eu quero clamar ao Senhor pela vida, meu Pai, da minha irmã, que se encontra ali, Pai, internada em uma clínica. Deus, eu sei que o Senhor tem manifestado o teu poder na vida dela e daqueles que estão ali também juntos, Pai. Em nome de Jesus, eu quero te agradecer, porque eu creio que o Senhor tocará nas vidas nesta semana, neste dia, nesta noite, em nome de Jesus, e que cada um terá uma noite tranquila, uma noite em paz, um sono restaurador e recuperador em nome de Jesus. Nós te louvamos, Pai, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu posso compartilhar Louvado aqui a palavra do seja Senhor. Deus. Rapidinho. Oséias capítulo 6 diz assim, ó: vinde e tornemos para o Senhor, porque ele despedaçou e nos sarará, fez a ferida e a ligará. Depois de dias nos dará vida, ao terceiro dia nos ressuscitará e viveremos diante dele. Aí vem o versículo 3, que é o chave. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva será a sua saída,
e ele a nós virá como chuva seróida que rega a terra. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, que nós possamos continuar conhecendo Deus dia após dia, em nome de Jesus. Amém. E eu quero neste momento aproveitar já a oportunidade e oferecer o primeiro louvor do programa, porque a hora vai embora, senhor Renato Ferreira, e vamos. Toma. Fundo de uma cela fria estava eu e a solidão. A alegria tinha ido embora, eu esperava a hora da execução. O pranto molhando meu rosto e eu revendo os meus pecados. Me vi num beco sem saída, pois durante a vida eu fiz tudo errado. E eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correias e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte, você pode. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira, ele era a verdade. Eu estava em plena guerra e ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Eu sofrendo ali desesperado, chegou um soldado, tirou as correias e falou pra mim: você vai se livrar da morte, é teu dia de sorte, você pode. E ele disse: vai em paz, você não tem mais nenhum motivo pra ficar. Outra pessoa vai morrer em seu lugar. Eu era um criminoso e ele era sem pecado. Eu estava sendo solto e ele sendo condenado. Eu era a malícia e ele era sem maldade. Eu era a mentira, ele era a verdade. Eu estava em plena guerra e ele trouxe-me a paz. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Ele era Jesus Cristo e eu era Barrabás. Aleluia, louvado seja Deus. Meus amados, eu quero nesse início de noite compartilhar com você a palavra do Senhor
Se eu não falei em seu nome, não mandei um alô para você, quero aproveitar e mandar um abraço para o meu irmão Alberto, da Livraria Evangélica Palavra da Vida. Não é porque ele é mais especial do que todo mundo, não. Certo? E todos os funcionários, aos pastores da Ordem dos Pastores de Aramari, na pessoa da minha querida irmã Eunice, a pastora Eunice da Igreja Assembleia de Deus da Penha, e toda a família da Ordem dos Pastores. Que pela graça do Senhor haja união e disponibilidade para a gente levar avante a obra do Senhor nessa cidade de Aramari. Eu já ouvi alguns anos passados alguém chegar e dizer que Aramari não tinha futuro para o evangelho. E pastor velho, não é qualquer um não, pastor velho, pastor Canela de Fogo, disse que não tinha mais, Aramari estava sem recurso, que o diabo já tinha tomado conta de Aramari, não adiantava ninguém para lá pregar o evangelho. E hoje eu vejo Aramari, para a glória de Deus, né, cheio de templos evangélicos. Então os evangélicos precisam se assumir, os pastores em primeiro lugar, se assumir em união com a palavra, pela palavra, entendeu? Para fazer prevalecer essa ordem dos pastores evangélicos da cidade. Que Deus abençoe essa autoridade constituída e vamos prosseguir. Não vamos ser uma vergonha nem uma pedra de tropeço, de escândalo para o evangelho, porque o Senhor Jesus Cristo disse que é mista, que haja escândalo. Apesar de que um cidadão aí quis dar uma aula, minha esposa, através dessa palavra mista, como se ele fosse o intérprete da tradução da língua portuguesa, inglesa, não sei o que, e tudo de uma vez só. É cada um infantil, que só Deus dá causa. E aí o que é que aconteceu? Nós precisamos não permitir, porque Jesus disse é mista, que haja escândalo. Mas ai daquele por quem um escândalo vier. E tem muita gente dentro do evangelho, mas o evangelho não está dentro das pessoas e são promotores de escândalos e vergonha para os que estão de fora. Então, meus irmãos, se somos luz, vamos iluminar com a luz do Espírito o coração de cada necessitado. Mas eu quero convidar você para continuar com a mensagem que ontem foi explicada através do Evangelho segundo escreveu o evangelista João, no capítulo 19, versículo de 6 a 15. E hoje eu não estou retrocedendo, eu estou voltando um pouco para Mateus capítulo 26, do versículo 59 a o versículo de número 64. Mateus capítulo 26, 59 a 64. Louvado seja o nome do Senhor. Então está escrito assim: ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, para poderem dar-lhes a sentença de morte. Versículo 60. E não o achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram duas, enviadas diretamente do quinto do inferno. E disseram: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma do que fala, o que este dispõe contra ti? Jesus, porém, guardava silêncio. E, insistindo o sumo sacerdote, o chefe dos demônios, disse-lhe: conjuro-te, agora observe esta palavra, é forte, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos digas se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ouça a resposta do Senhor Jesus, versículo 64. Disse-lhe Jesus: tu o disseste. Eu vou ficar aqui só nessa parte
do início desse versículo 64. Tu o disseste. Agora, observando, Jesus disse a ele, afirmou que ele se apresentou como Filho de Deus. A única pessoa que Jesus se apresentou e se identificou, que a Bíblia registra, está no capítulo 4 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, aonde o Senhor Jesus se encontra com a mulher lá no poço de Jacó, uma mulher marginalizada da sociedade, que alguém tinha promovido aquela situação para ela, e ele se apresentou e se identificou para ela, mas no mais, ele nunca se identificou a ninguém, dizendo ser o Salvador, ser ele o Filho de Deus. Ele nunca se identificou. Mas o que chama a atenção aqui, meus amados, que essa confusão toda foi armada somente por uma causa: inveja. Inveja. Essa questão foi toda promovida por inveja. E então, a inveja é algo tão perigoso, tão tremendo e tão cruel, que o próprio Satanás, que era um anjo de luz no céu, da confiança de Deus, maestro de música, era um dos querubins. A inveja invadiu o coração dele e ele se transformou-se em um inimigo de Deus. Então, nos dias de hoje, se você olhar o que acontece ao nosso redor, não estamos vivendo coisa diferenciada, não. Nós estamos vivendo coisa do mesmo nível. Pastor, o senhor quer chegar aonde? Aonde você imaginar que a palavra de Deus pode nos levar, é lá que eu quero chegar. Eu estava com 16 anos de idade, e para a glória do meu Deus e para a minha felicidade, eu tenho testemunho de vida para testemunhar do que eu falo e provar do que foi vivenciado por mim. Graças a Deus, criado no mundo da farra desde 9 anos, mas ninguém nunca levantou o dedo para apontar qualquer coisa que eu pratiquei que fosse ruim, a desonrar a família, a praticar qualquer coisa desonesta, me envolver com qualquer tipo de falcatrua, qualquer tipo de confusão. Ninguém nunca viu, apesar de nascer numa família pobre, e pobre mesmo, morando em casa de palha, aquelas casas de índio lá, que o pessoal vê coberta de palha, coberta de bagaço de piaçavra. Eu me criei lá nessa situação. Mas procurei, eu tinha no meu coração que a pobreza não era um fim. Quem sabe um dia Deus poderia mudar o curso da minha história. E por isso eu tinha que mostrar que não era o dinheiro, a fortuna, o filho do fazendeirão, que era o digno de ser considerado as pessoas mais importantes. E eu procurei propor dentro de mim não me envolver com coisas erradas, e o Senhor me concedeu a vitória. Nunca me envolvi com coisa errada, graças a Deus. Nunca me envolvi com cachaça, com jogatina, com estrupo, com prostituição, com nada dessas coisas. O errado meu era farra, e eu aprontava mesmo. Só que tinha um cidadão por nome Francisco, conhecido lá na região como Chico de Teté. Ele tinha, parece que era 5 ou era 7 filhos, cada um negão danado. E eles não tinham, os filhos dele não tinham, sabe, um caráter, uma personalidade que eu tinha. Metida a ter condição financeira, a família metida a fazendeiro, não tinha a personalidade que eu, filho de pobre, tinha. Então criou-se um ciúme. Criou-se um ciúme desse cara com a família dele. E um dia, sabe o que é que ele fez? Procurou uma pessoa para pagar, para testemunhar na delegacia de polícia, para ele registrar uma queixa contra mim, que eu estava procurando matar ele. Agora, um cidadão que tinha sofrido um AVC, andava se escorando numa bengala, que nem andar direito não podia, eu ia me meter, me botar contra um cara desse. Imagine só. E o cidadão olhou para ele e disse: meu amigo, peraí, você está querendo me meter numa situação dessa? E todo mundo incrédulo, ninguém conhecia Jesus, nem Bíblia, nem nada.
E disse, aí um dos filhos dele, por nome José, um negão da Arapuca, ele aí chegou e disse assim, eu vou pegar aquele moleque, suspender ele pelo braço e dar uma churra de cinturão. Só que naquela época, eu não tinha Jesus, não tinha conhecimento de Deus, não sabia o que era o amor, não tinha entendimento para que Deus me colocou aqui na terra. E por causa dessas coisas eu vi um cidadão puxar um punhal para matar meu pai pelas costas na minha frente, seu Renato. E Deus não permitiu que eu me criasse sem pai. Olha a grandeza do amor de Deus. Estou falando do que os meus olhos viram, está gravado na minha mente. Sem meu pai dizer nada, o cara sem falar nada, ele puxou um punhal para matar meu pai, a traição pelas costas. E na hora que ele puxou o punhal da bainha, meu pai ouviu o barulho do punhal, saiu da bainha, já virou com um facão de 20 polegadas e meteu-lhe panada de facão no cara à torta dele. Teve lugar que o facão pegou de lado, que ficou a marca do corte das costas do facão no cidadão. E numa daquela, o cara metido a capoeirista se aproximou de meu pai. Meu pai deu uma puxada no facão e cortou os dedos dele, os 4 dedos aqui. Meu pai olhou para ele e disse, eu já vi a cor do seu sangue, eu vou lhe deixar igual quiabo para fazer caruru. Foi quando chegou um tio meu, por nome Isaac, o cara com 1,86 m de altura, vermelhão, cabocão, com uma barra de maçaranduba, disse, afaste meu irmão, que você tem seus filhos para criar e eu não tenho nenhum passarinho na gaiola, deixa esse cara comigo. E o cara já todo lavado de sangue. Aí meu tio disse, você quer parar ou quer que eu lhe dê só uma pancada para abrir você de cima e embaixo com a quina desse pau? Aí o cara recuou. O que foi que promoveu aquilo ali? Eu entendi que eu tinha que ser um defensor de meu pai. Eu fiz um serviço, eu já trabalhava com reforma de móvel naquele tempo, fazendo móvel, aquele negócio. Fiz um serviço para um cara por nome Adalberto e o cara não teve o dinheiro para me pagar. Sabe com que o cara me pagou? Olha o laço do diabo, com a arma de fogo. E pagou com a arma de fogo. Naquele tempo se comprava bala à toa, como se compra caramelo na porta da bodega. Eu comecei a treinar tira o alvo, seu Renato, que eu atirava de qualquer distância, em qualquer posição, e o diabo levava a bala lá naquele lugar. E meu pai não sabia que eu andava com essa arma escondida. Eu digo, no dia que um cabra tentar tirar a vida de meu pai, eu vou encher ele de bala. Enquanto eu tiver bala, ele vai, e o cano da arma não derreter, ele vai levar a bala até umas horas. Por causa de tudo isso. Mas graças a Deus, nunca ninguém viu, nem descobri que eu tinha arma. Só o cara que me vendeu. Nunca. Deus não permitiu. Então, quer dizer, esse cidadão com ciúme da minha personalidade e os laços de amizade que eu tinha, inventou pagar a uma testemunha falsa para ir depor contra mim na delegacia, que era para o delegado me pegar e dar fim em mim. Misericórdia. Para dar fim em mim. E graças a Deus, Deus não permitiu. Então, quando eu vejo aqui uma situação dessa que aconteceu com o próprio Jesus Cristo, e com os dias de hoje, o que é que você pode esperar das autoridades constituídas? O que é que eles são capazes de fazer? Eu não estou aqui acusando ninguém. Eu estou provando o que é que o ser humano é capaz de fazer. Porque eu já sofri isso aí. Eu já vivi na pele essa situação. E graças a Deus nunca mostrei arma para ninguém, nunca briguei com ninguém, nunca fui prestar conta em delegacia, polícia, nunca tive registro de meu nome em delegacia, até hoje, para a glória de Deus. E a minha vida continua, até o dia que eu me encontrei com o Senhor Jesus. Então, se com o Filho de Deus fizeram isto, comigo e com você, o que é que o ser humano é capaz de fazer? Meus amados, texto falso é testemunho. Arrumaram um bocado, não foi pouca não. E a covardia daqueles caras era tão grande que mesmo não encontrando, aí contratava mais testemunha. E quando ele perguntou ao Senhor Jesus, qual foi a pergunta? Ele disse, eu te conjuro, em nome do Deus vivo. Jesus podia negar o Deus vivo? Não. Mas
Jesus não disse, eu sou. Ele disse o seguinte, a palavra que nós lemos aqui em Mateus 26, disse, tu és... Jesus, porém, guardava em silêncio e, insistindo o sumo sacerdote, disse-lhe, conjuro-te pelo Deus vivo, que nos diga se tu és o Cristo, o Filho de Deus. Disse-lhe Jesus, tu o disseste. Então, ele foi quem disse que Jesus era. Pilatos também levou a mesma situação e Jesus disse, tu dizes que eu sou. Então, eles confirmaram com a própria boca, mas não se arrependeram e não se converteram. E eu pergunto, a natureza humana mudou? Eu digo para você, meu prezado amigo, que continua cada vez mais pior. Então eu e você que entramos no Evangelho, a escada para morar no reino, na glória de Deus, ela só tem 2 degraus. Enquanto tiver fôlego de vida, eu vou bater nessa tecla. Primeiro passo é eu entrar no Evangelho. E o segundo, para concluir, consumar, é permitir que o Evangelho entre dentro de mim. E é o que muitas pessoas têm dificuldade. Se assim não fosse, nós não encontraríamos um cidadão que não é cristão, mas é pai de uma senhora que é evangélica. E uma pessoa convicta. Ela estava congregando em uma congregação e começou a nos visitar. O pai dela chamou ela, o homem não é cristão. Olha a vergonha, o escândalo que muitos denominados pastores levam a este evangelho puro e santo. O pai daquela jovem disse para ela, minha filha, tenha cuidado, que as igrejas aqui são facções. Quando você congrega em uma igreja e vai para outra, cuidado com o que você está fazendo, porque as igrejas aqui são facções. E eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo com o nome deste evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos que crêem no Senhor Jesus? Eu respondo diante de Deus e você responda para ele. Renato, vamos para mais uma faixa musical enquanto eu tomo um pouco de água. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria que a humanidade pudesse entender o quanto Jesus nos
mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, que bom seria se naquele dia em que Jesus voltar pudesse ver todos remidos num só sentido, em uma só fé, e na presença de Deus todos felizes, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ah, como eu queria olhar para o céu e poder contemplar Jesus de braços abertos, coberto de glória, vindo nos buscar. E o povo de Deus esperando, com os olhos em lágrimas, dizendo assim: Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Ainda que o mar se revolte e que altas ondas busquem meu fim, Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Jesus é a dose mais forte dentro de mim. Louvado seja Deus. Grande é o poder de Deus e as suas misericórdias são eternas e infinitas e dura para todo sempre. Meus amados, nós precisamos despertar nossa consciência para compreender o Evangelho, a palavra do Senhor, para que não venhamos, meus queridos, eu não estou aqui sendo o pastorzão, eu nunca procurei ser famoso, porque a fama é o fracasso para muita gente. Tem muita gente que começa bem e vai, quando a fama sobe para a cabeça, aí acaba com o trajeto da caminhada. Se nós fizermos a leitura precisa do capítulo 23 do Evangelho, segundo escreveu o evangelista Lucas, nós vamos encontrar um relato importantíssimo para nos levar a um aprendizado profundo a respeito do que se diz a palavra do Senhor. Então nós precisamos acordar, meus amados, em nome do Senhor Jesus, nós precisamos acordar para a realidade, porque eu não sou aqui o pastorzão, o santarrão do pedaço, não, ao contrário. Eu não quero ser famoso. Eu me lembro que no Rio de Janeiro, uma certa ocasião,
surgiu um pastor que ele rodava o paletó e os endemoniados, o demônio saía das pessoas, era aquela zoada toda, e lá vai, o cara foi crescendo e Deus usando. Chegou uma certa vez que houve uma rebelião lá no presídio, e aí chama não sei quem, ninguém consegue resolver o problema, e chamaram esse pastor do paletó. Quando o homem chegou lá, rodou o paletó e aí foi detento, caindo pra tudo quanto é de lugar. Eu sei que findou acalmando a tempestade. O homem se empolgou com aquilo e daqui a pouco acabou a festa. Porque, meus amados, o poder não é meu, não é seu. O poder é de Deus, que se revela, se demonstra através da palavra. Então vamos, em nome do Senhor Jesus, amar, zelar pela palavra e nos esforçar para que alguém veja Jesus em nós através do nosso testemunho da palavra dentro de cada um de nós. Amém? Não, ninguém se sinta agravado, porque eu sou uma pessoa que eu falo do que eu tenho convicção e consciência. Eu não estou aqui atacando ninguém, nem inventando nada contra ninguém, ao contrário. Mas será que eu li um livro uma certa vez, talvez seja de edição já esgotada, mas como hoje tudo é fácil pelo YouTube, pela internet, que tinha como título: Veem os outros Jesus em mim? Então era profundo. E com essa literatura eu pude aprender algumas lições que me são benéficas até o fim. E a todos os meus ouvintes eu peço perdão se a palavra foi forte, mas forte é Jesus, que é o dono da palavra. Então vamos buscar nos arrepender e nos converter, para que possamos ser um exemplo para a glória do Senhor. A todos o meu abraço. Vem aí a pastora Ruth Santana com o programa Luz para o Mundo. Fique com ela. Deus vai continuar falando com você. E eu vou encerrar, Renato, com esse louvor, que não dê para passar todo, mas passa metade desse louvor, certo? E eu agradeço a todos e ore por nós, que nós vamos estar orando por você. Eu vivi dentro de um calabouço, aprisionado sem poder sair. Para mim era o fim do mundo, a vontade era sair dali. O inimigo fez de tudo pra minha vida acabar, mas apareceu um homem que estendeu a mão para me ajudar. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Batia forte, como quem diz, é o fim. Pensei, tudo está perdido. Não aparece um amigo que tenha pena de mim. Mas quando eu estava chorando, ouvi alguém falando, dizer-me assim: não temas, eu estou contigo. Sou eu teu amigo e vou te fazer feliz. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro,
me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Foi Jesus, o Nazareno, foi Jesus, o Filho de Deus, foi Jesus, o carpinteiro, que me amou primeiro e a vida me deu. Me deu.